Te atualizo ainda sobre Rian Francisco em grande fase, colocando o São Paulo na final da Copa São Paulo de Juniores. William Gomes, jogador do São Paulo, na mira do Porto. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre Rian Francisco, o centroavante de 18 anos de idade do São Paulo, segue arrebentando na Copa São Paulo Juniores. Ele foi o grande responsável pela vitória do Tricolor por 2-1 contra o Criciúma de virada, com gols no finalzinho da partida que colocaram o Tricolor na final da Copa São Paulo de Juniores. São Paulo perdia para o Criciúma até os 44 do segundo tempo, quando o Rian teve a chance de bater um pênalti. Com cavadinha, ele garantiu um empate. E aos 52, já com 7 minutos de acréscimo, novo pênalti. E adivinha o que o Rian Francisco fez? Nova cavadinha para garantir a vitória por 2-1 e colocar o São Paulo na grande decisão. Rian Francisco chegou a 10 gols em 8 partidas na copinha dessa atual temporada, é de longe o principal artilheiro da competição e também tem quase metade dos gols do São Paulo. O tricolor marcou 21 vezes nessa edição, 10 gols foram marcados pelo centroavante de 18 anos de idade que havia atuado no Palmeiras e foi dispensado por lá. Fui até checar com o pessoal do Palmeiras o motivo dessa dispensa, dessa rescisão. Ouvi dizer que ele competia com o Endrick, que por isso acabou não tendo tanto espaço. A verdade não é essa. Nos tempos de Palmeiras, o Rian Francisco jogava como um ponta. E a concorrência era bastante grande, com Luiz Guilherme, com Estevão, entre outros, e ele não tinha esse destaque como ponta que ele tem hoje como centroavante. Até por isso o Palmeiras acabou abrindo mão do atleta e o São Paulo é quem se beneficiou. Papéis invertidos, porque o Endrick chegou a ser jogador do São Paulo nas categorias de base lá atrás, no Sub-11. O tricolor não quis empregar o pai do Endrick e acabou perdendo o jogador para o Palmeiras. O resto da história todo mundo já sabe. Só para contar sobre a grande final da Copa São Paulo, marcada para 25 de janeiro. São Paulo conhece nessa quarta-feira seu adversário. O vencedor do confronto entre Grêmio e Corinthians estará na decisão e já dá para cravar que se o Corinthians for para a final, teremos torcida única de São Paulinos. São Paulo leva esse benefício por ter feito melhor campanha ao longo da competição. William Gomes, atacante que pertence ao São Paulo, só 18 anos de idade, é alvo de uma proposta oficial do Porto, tá? Porto ofereceu 9 milhões de euros e também topa colocar no negócio o lateral esquerdo, Wendel. Só para lembrar, o Wendel, de 31 anos de idade, já assinou um pré-contrato com o São Paulo, mas ele ainda depende de uma liberação do Porto para chegar agora. Se o negócio com o William Gomes for fechado, o Porto libera o William agora. Caso contrário, o São Paulo pode ter que esperar até julho, tá? Conversei antes de gravar o vídeo da tarde, quando eu contei essa notícia com exclusividade, com uma pessoa importante do São Paulo, para entender se o São Paulo pensa em fazer um negócio, como é que o São Paulo avalia as condições do acordo. E pelo que eu senti, mesmo na minha opinião, sendo um valor baixo, 9 milhões de euros, para um atleta de 18 anos de idade, que já teve na mira do Arsenal, do Chelsea e do Newcastle, o São Paulo está propenso a fazer o negócio. Por que eu digo isso? Porque eu senti com essa pessoa com quem eu conversei, de que o São Paulo, por conta de todas as obrigações impostas por aquele FDIC, aquele fundo de investimentos que vai captar 240 milhões de reais para o São Paulo não pode andar fora do trilho. E a chance de colocar 56 milhões de reais no caixa está mexendo com os dirigentes do São Paulo. Tricolor que até aqui garantiu apenas 31 milhões de reais com vendas de atletas, apesar da saída de 13 jogadores. Os maiores negócios, Michel Araújo, 16 milhões de reais, o Rodrigo Nestor, 10 milhões de reais, o Rodrigo foi por empréstimo para o Bahia, o Michel também para o Bahia, e mais 5 milhões de reais com o William Rato, negociado com o Vitória, tá? Senti que vai acontecer essa transferência do William Gomes, mesmo sendo um valor, para mim, bastante baixo. E aí, só a título de comparação, vale a lembrança de que o Corinthians havia conseguido vender o Wesley para o Al Nassr da Arábia Saudita por 20 milhões de dólares. O Wesley já tinha um papel de mais protagonismo no time principal do Corinthians, mas a gente está falando de mais do que o dobro do negócio. Se você puder usar o espaço para comentário para opinar sobre o tema, agradeço bastante. Gabriel Melo, boa noite, Nicola. O que aconteceram com as especulações que o Henrique Carmo seria emprestado ao PSV? Ainda existe alguma possibilidade disso acontecer? Cara, bem lembrado, né? Porque tinha um negócio
O Gé chegou a dar um negócio como avançado, né? Quer ver, ó? Vamos mandar mensagem para o Wagner Ribeiro. Wagner, boa noite. Tudo bem por aí? Queria saber se há alguma novidade sobre a negociação com o PSV pelo Henrique. Ó, a última vez que eu troquei mensagem com o Wagner Ribeiro, ele falava, foi até antes da renovação, ele falou assim, ó, contrato do Henrique termina em 31/12. O São Paulo quer renovar e estamos negociando. O Henrique já participou de uma conversa longa com diretores do PSV por um vídeo call e conheceu a história, as instalações do clube e a linda cidade de Eindhoven. Não existiu nenhuma proposta oficial, apenas conversações de empréstimo. É isso aí, Nicola. Então mandei aqui mais uma mensagem para tentar trazer novidades, tá? Gente, olha só, o Rian Francisco, ele pega o Criciúma e ele classifica o São Paulo para uma final de Copinha, o que pode ser uma final entre São Paulo e Corinthians, né? Vamos esperar o Corinthians aí, vai jogar. Tomara que seja São Paulo e Corinthians, porque ganhar dos nossos adversários, nossos rivais aí vai ser mais gostoso. E o São Paulo, esse mesmo São Paulo, que ele pegou a final da Copa do Brasil contra o Palmeiras abriu 2 gols. O Rian foi lá e empatou o jogo e virou 2 gols dele. O outro foi do Lucas Ferreira, que também será comentado aqui agora. Mas o Rian chega e faz 2 gols numa final de Copa do Brasil Sub-20. E agora, ele pega contra o Criciúma e na hora dele fazer 2 gols de pênalti, o que poderia ser algo normal, natural. Teve 2 pênaltis, o centroavante converteu os 2 e acabou. Não acabou não. Não acabou porque ele não bate o pênalti como um ser humano normal. Ele bate com a frieza de Diego Maradona, de Louco Abreu, sabe? Ele faz a arte acontecer ao bater aqueles pênaltis. Então foi lindo, foi emocionante. Você aí que tá agora, mas se ele perde, podia comprometer tudo. Talvez o futebol pra você signifique uma outra coisa. Pra mim, que o futebol é emoção mesmo, é entretenimento sim, é amor, é paixão, é alegria. O que o Rian Francisco ontem fez foi isso. Ele namorou com o futebol, sabe? Ele flertou com uma senhora chamada futebol, com uma lady chamada futebol e namorou e casou com o futebol. Aquilo foi lindo de ver. 2 cavadinhas, emocionou, cara. Que é pra emocionar São Paulo e Criciúma? Numa semifinal de Copinha. Que isso aí pra emocionar? Emocionou. Então, Rian, parabéns. E se o São Paulo estiver procurando aí centroavante, atacante, eu quero atacante, quero o Gabriel Veron. Meu amigo, você tem um cara chamado Rian Francisco, que ele já fez na vida o que o Gabriel Veron nunca fez. Nunca na vida. E aí, eu tô vendo que o Wendel Silva, centroavante do Porto, reserva do reserva, ele foi oferecido pro São Paulo. Nessa troca aí, libera o Wendel. Lateral esquerdo, Moreira, Gabriel Veron, e agora apareceu um centroavante pra vir fazer número, pra pesar aqui no São Paulo, enquanto o Rian Francisco já está pronto pra jogar. Se ele não estiver pronto, se virem Caleri e André Silva, se virem. Mas, nesse Paulista, nós temos que descobrir o que o Rian Francisco é capaz de fazer na equipe principal, porque na base ele não cabe mais. Acabou o jogo na final da Copinha, deveria ser proibido colocar o Rian Francisco lá. Porque ele não pode jogar contra os caras da idade dele. Ele tem que jogar com os caras da idade do Arboleda, Alan Franco, Juan Tressoldi. Não cabe mais na equipe de base um fenômeno desse aí. Então o São Paulo, que revelou nesta safra o Rian Francisco, Lucas Ferreira, Matheus Alves, Hugo, Negruti, tem uma galera vindo, o Mike, né, o lateral direito. Nós não podemos aceitar, e aqui eu chamo todos os São Paulinos pra concordarem, eu discordo, mas discutir comigo isso aqui. Não dá pra aceitar que o Wendel Silva venha pro São Paulo a preço de ouro, vocês sabem que ele não vai ganhar pouco, enquanto o Rian Francisco está lá. Nós estamos vendo agora o Gabriel Veron muito perto do São Paulo, mas muito perto. Você nem imagina o quanto o Gabriel Veron está perto, próximo de fechar com o São Paulo. Você nem imagina o quanto. Nós não deveríamos aceitar, porque o Eric, o William Gomes, Henrique Carmo, que já são jogadores óbvios que precisam jogar, nós temos também um cara chamado Lucas Ferreira,
que assim como o Rian Francisco, ele está destoando. Ele joga com uma qualidade acima da média, uma velocidade fora do comum da molecada da base. E ele tem uma canhotinha aprimorada, que ele tem feito uns gols que o Robben fazia, que o Di Maria faz, que o Antony fazia quando jogava no Ajax. É um chute canhoto que ele vem da direita, puxa pra esquerda e bate meio rasteira, meio da alturinha baixinha, vai no outro canto. O goleiro não pula. E isso não foi uma vez, não foram duas, ele faz isso direto. Então também é um jogador que você tem que olhar igual pro Rian Francisco. Ah, precisa do meia, o meia. Cansei de pedir meia no São Paulo. Hoje, tendo o Oscar e o Lucas sendo meia, por que não o Matheus Alves para compor esse elenco? Tem que ser o Matheus Alves para compor o elenco do São Paulo, porque o São Paulo montou um time competitivo na base. O São Paulo montou um time que é uma safra muito valiosa, cara. E aí quando pensa em volante, e aqui eu detesto o que o São Paulo se tornou na compra de volantes. A impressão que dá é que tem que comprar 50 volantes por ano. Não é a impressão que você tem? Tem que ter 50 volantes. Nós acabamos de mandar embora Egson Mendes, Gabriel Neves, eu vou esquecer um monte, mas tem um monte. E isso tem Marcos Antônio Bobadilla, Luiz Gustavo, tudo que chegou agora, Lisieiro que volta. Thiago Mendes com proposta. Por que esse time tem tanto volante? E aí eu olho o quanto custa um cara igual Gabriel Neves, um cara igual Egson Mendes. Vocês sabem o quanto custa? No final, você mandar um Egson Mendes embora? É papo de 600 conto que gastou por mês ali. Custa mais caro do que ter o Oscar por 3 anos, você ter um Egson Mendes e um Orejuela, que não jogam. Então os volantes do São Paulo para a próxima geração tem que ser Hugo e Negruti. Tem que ser, não tem mais espaço para burrice. Então tá de parabéns a esse São Paulo da equipe de base. Tomara agora que o Belmonte, o Rui Costa larguem a brincadeira de contratar aos montes um mundaréu de volantes e valorize o que tem lá. Tem o Luca pedindo passagem também. É time bom, hein? É time bom. Obrigado por acompanhar mais um giro de notícias do São Paulo Futebol Clube. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Isso ajuda muito o nosso trabalho e garante que você fique sempre atualizado sobre o nosso tricolor. Comente o que você achou, compartilhe com outros torcedores e até o próximo vídeo. Forte abraço!